Olá, meus queridos, minhas queridas, sejam muito bem-vindos à nossa ministração da Palavra de Deus. Mais uma oportunidade de nós encontrarmos o Senhor nesse dia especial, queridos, que Ele construiu. Inicie o seu dia com gratidão, olhando para tudo aquilo que Deus te deu a oportunidade de viver mais uma vez. E você pode então viver o seu propósito agradecendo a Ele por mais um dia que se abre para a sua história, para que você possa ser um vencedor, possa dar passos de vencedores, de vencedor, querido, para construir a sua vida e a sua história, a sua família, deixando um exemplo e um legado para as pessoas que você ama. E nós estamos justamente dentro desse propósito, em nossa série Desmascarando o Mundo. Uma das coisas principais que nós fazemos é justamente, querido, nós construirmos dentro de nós essa oportunidade, desenvolvimento do Espírito Santo, ter o desenvolvimento do Espírito Santo, para que nós possamos deixar um legado positivo para as pessoas que estão ao nosso lado, para que a gente possa viver a história que Deus construiu de fato para nós, querido, viver o seu propósito. E dentro dessa proposta nós temos, quero te lembrar, o nosso e-book grátis. Você pode clicar no link que você encontra nos nossos vídeos, nos nossos posts, nossos devocionais que estão relacionados com a série Desmascarando o Mundo. Mandar um e-mail para mim e eu vou enviar para você totalmente grátis o nosso e-book que vai te ajudar na construção desse propósito, dessa estratégia, desse projeto de você desmascarar o mundo em sua vida, e assim você poder acessar o céu, o sobrenatural de Deus com uma facilidade maior, com maior clareza, e viver uma vida experiencial e prática com o nosso Deus, querido. E a gente agora, nós estamos dentro do das ferramentas, né? Desenvolvendo e planejando e colocando em ação as ferramentas que nós temos para desabilitar os mecanismos de manipulação do mundo, que eles sempre vêm, sempre estão ali tentando roubar a nossa vida, porque esse é o projeto, o propósito do inimigo, querido: roubar, matar e destruir. Tudo aquilo que ele faz, tudo aquilo que ele desenvolve, tudo aquilo que ele perverte é sempre com essa intenção, pois ele é mentiroso, o pai da mentira, foi homicida desde o começo e não vai mudar. O que nós precisamos fazer é lutar contra aquilo que está à nossa frente, que o mundo tem tentado colocar garganta abaixo, com tantas ideologias, dentro das escolas, do ensino, dentro da mídia, tantas coisas malignas que têm sido lançadas contra a nossa vida, que nós precisamos mudar isso dentro de nós em primeiro lugar, para depois também ajudar as pessoas que estão ao nosso lado. E agora nós falamos um pouquinho sobre a base, né? Como nós começarmos esse levante contra as estratégias, contra os mecanismos de manipulação do mundo. Focamos dentro de nós, porque dentro de nós que nós conseguimos resolver aquilo que nós precisamos com a ajuda do Espírito Santo. E aí nós falamos sobre cada um dos conectores, e agora nós chegamos a mais uma estratégia. Nós estamos agora na estratégia. Vamos falar um pouquinho sobre a estratégia da rebeldia, da desobediência. Também essa estratégia, ela é fomentada, ela é desenvolvida, alimentada e retroalimentada dentro de nós. Nós temos sim como combater, porque ainda que nós recebamos muitos incentivos do lado de fora, né, para nós sermos rebeldes e desobedientes contra Deus, quem é que faz a ação de ser rebelde, ser desobediente? Somos nós. Então nós temos como sim lutar contra isso que está dentro de cada um de nós, querido. Quando eu falo sobre essa estratégia, né, que o diabo usa para conectar os mecanismos de manipulação do mundo, ligar, né, os mecanismos de manipulação do mundo aos conectores que estão dentro de nós, ele usa uma estratégia. E essa estratégia, uma delas é justamente a estratégia da rebeldia, da desobediência. Todo ser humano, querido, tem essa doença dentro de si, não tem o que nós fazermos, ela foi colocada, essa doença entrou dentro de nós. Quando nós, querido, caímos ali no jardim do Éden,
com os nossos pais Adão e Eva. A partir daquele pecado original, nasceu dentro do coração do homem justamente essa rebeldia, essa desobediência que a cada dia vem fazendo ele querer viver o seu próprio caminho e consequentemente ir para longe de Deus, o que tem trazido somente destruição para a raça humana, para toda a nossa sociedade, as famílias, as pessoas. Quanto mais nós vemos que a rebeldia, que a desobediência a Deus está crescendo ali, mais nós vemos morte, mais nós vemos destruição. Nada parece acontecer a curto prazo, mas se você dá uma olhadinha a médio e a longo prazo, você vai ver a destruição que isso causa na vida das pessoas e na vida da semente dessas pessoas. Eu gosto muito de lembrar, você não está sozinho, você não tem que se preocupar só com você, não podemos nos dar ao luxo de sermos egoístas ao ponto de preocupar-nos apenas conosco mesmo. Toda a nossa ação, ela reverbera na nossa descendência. Toda a nossa ação reverbera nas pessoas, no ambiente onde nós estamos, na sociedade onde nós estamos. Então as nossas decisões, as nossas escolhas têm que ser muito bem pensadas. E quando a rebeldia é uma estratégia, a desobediência é uma estratégia comum dentro do meu coração, a gente vai acabar sofrendo e muito por causa disso, e trazendo o mal do inimigo para o ambiente onde nós estamos, para o local onde nós estamos. Essa rebeldia, essa estratégia da desobediência, ela é como se fosse uma doença que não tem como ser completamente retirada. Não importa se você entregou a sua vida para Cristo Jesus, quantos anos você tem de cristão, a qualquer momento você pode desobedecer a palavra de Deus, e isso infelizmente acontece nesse mundo caído em que nós vivemos, queridos, e também porque nós não somos, nós ainda continuamos dentro do mundo lutando contra o mal que foi lançado dentro de nós. O que nós temos hoje é o poder da escolha, é o poder de não desobedecer a Deus, de entrar pelos seus caminhos, mas que esse caminho da desobediência sempre está aberto para cada um de nós. Quer dizer, sim, ele está, e depende muito da nossa escolha. Muitas vezes uma escolha que tem que ser firme, resiliente, perseverante, com esperança, acreditando na palavra do Senhor, para que a gente possa dizer um grande não para essa desgraça que tem tentado e tem conseguido destruir muitas vidas. Então essa doença, ela não pode ser sanada completamente, mas ela pode ser controlada. É como uma doença que as pessoas têm, que ela não pode sanar, mas ela pode viver bem, sempre controlando essa doença, queridos. E é justamente o que nós podemos e devemos fazer: controlar essa doença que nós recebemos como hereditariedade lá do Jardim do Éden. Está dentro de nós, é o homem carnal realmente, que o Espírito Santo, que o Senhor fala em sua palavra, que a carne milita contra o Espírito contra a carne. Então é dentro dessa luta que nós estamos, e nós temos que fazer uma escolha ao lado de Deus a cada passo, a cada novo dia que se apresenta para nós, para que a gente possa viver o propósito de Deus e enfraquecer tanto os conectores do nosso interior que se ligam aos mecanismos de manipulação do mundo, quanto inviabilizar esses mecanismos de serem usados em nossas vidas. Deixa eu compartilhar com você o que está escrito aqui em João capítulo 14 e o versículo número 15. Lá está escrito assim: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queridos. Eu já tive a oportunidade de ministrar várias vezes sobre esse versículo, e uma das coisas que mais me chama a atenção é sobre o relacionamento entre um pai e um filho. Um pai só vai entender que o seu filho realmente o ama se o seu filho obedece os seus mandamentos, obedece as suas ordens, aquilo que ele pede para fazer, que ele manda fazer. Queridos, nenhum filho, por mais que ele escreva letras, que ele cante, que ele fale poesias bonitas, que ele se vista de uma certa maneira, tenha uma certa tradição, ele não vai dar ao coração do seu pai o sentido de amor, que ele o ama verdadeiramente, se ele não obedecer no frigir dos ovos os seus mandamentos, aquilo que o seu pai pede. O pai vai sentir que está sempre em segundo plano. E como nós fazemos então
para derrubar essa estratégia, queridos, do diabo na nossa vida, da carne na nossa vida, que é a rebeldia, a desobediência ao Senhor, que nos coloca contra tudo aquilo que Ele tem para a nossa história. Nós podemos trabalhar de duas formas. Primeiro, enfraquecendo essa rebeldia, a carne dentro dos nossos corações. E como nós fazemos isso? Nós fazemos isso nos aproximando, tendo vontade de se aproximar de Deus. Não a vontade no sentido de desejo, que talvez isso não venha, a carne seja mais forte em relação a essa questão de desejo, mas a vontade consciente, a vontade que te leva a ir em direção a um objetivo, a perseverar, a ser resiliente, mesmo com tudo contra a sua vida. Isso é perfeitamente possível. Em diversos momentos onde nós temos tudo contra as nossas vidas, nós permanecemos na vontade racional, de fé, consciente, com uma decisão verdadeiramente para alcançar aquilo que nós queremos para a nossa história, queridos. Então, quando eu estou do lado do Senhor, eu me interesso por tudo aquilo que vem de Deus, a sua palavra, o relacionamento com o Espírito Santo, o meu momento de oração, de leitura, a reflexão na sua palavra, a reflexão sobre a sua visão em relação ao mundo, a sua percepção em relação ao mundo, a minha reflexão, a meditação na sua palavra, no que significa amor para o nosso Senhor, na sua bondade, na sua grandiosidade, na sua santidade. É andar com Deus, é olhar para Ele, é permitir que Ele ocupe o todo da nossa mente, o todo na nossa visão, queridos. Andar em direção a Deus, a sua palavra, é enfraquecer todos os sistemas de defesa da carne. E uma vez eu andando com Deus, uma vez com a sua palavra, meditando em sua palavra, não é só ler, não é fazer aquilo por obrigação, mas é pouco a pouco ir colocando aquilo como um compromisso de amor verdadeiramente, que eu não posso passar sem aquele compromisso de amor. Meditar em sua palavra, ocupar os meus pensamentos, o meu coração com a sua palavra, com aquilo que fala sobre Deus, quem Ele é, o que Ele quer para a minha vida, quais são os seus propósitos, tudo que gira em torno do Senhor, que a sua palavra traz para a nossa vida. E isso vai fazer com que a sua carne seja enfraquecida. Consequentemente, a força da rebeldia, da desobediência, ela começa a ceder dentro do seu coração, e você vai perceber algumas barreiras e fortalezas sendo destruídas em sua vida. Vai ficar mais fácil de você identificar quais são os seus pontos vulneráveis, aonde a desobediência ainda faz você andar longe de Deus em sua vida. Segundo ponto é atacar, queridos. Uma vez a carne enfraquecida, ataque com a sua vontade, ataque com o seu posicionamento todas as propostas que o mundo fizer contra a sua vida, que o mundo te oferecer para ir contra as palavras de Deus. Se algo que está sendo ventilado na sua vida, colocado como proposta diante de você, você não tem a certeza se vem de Deus ou se vem do mundo, o melhor a fazer é esperar uma resposta concreta de Deus, mas sempre permanecer obediente à sua palavra. Escolha a sua vida, os pontos que você precisa mudar, que você precisa destruir essa barreira, essa fortaleza da desobediência. Veja o que a palavra de Deus está falando sobre aquilo. E ainda que o mundo esteja contra você, ainda que o mundo te chame de bobo, você tem que ser esperto, tem que passar a perna nos outros, você tem que tomar esse caminho. Não, mas esse caminho é o mais fácil. Não, mas se desobedece à palavra de Deus, se vai contra aquilo que Ele está falando, isso não vai trazer vida para a sua vida, para as nossas vidas. Por isso, atacar, querido, ainda que seja difícil, se mantenha firme naquilo que Deus fala sobre a sua vida, naquilo que a sua palavra traz para nós, resolver a forma como Deus traz para nós, resolver cada situação em nossas vidas, ao lado do Espírito Santo, munido com a sua palavra. Nós precisamos atacar a carne. Atacar essa carne, querido, significa não ceder àquilo que ela está pedindo, aos prazeres desse mundo, àquilo que ela está apontando para nós como o caminho mais fácil, o caminho que todo mundo pega, o caminho que todo mundo
está fazendo? Não, é dizer um grande não, é aprender a colocar limites na sua carne, queridos. Então, enfraquecendo a carne, se aproximando de Deus, consequentemente, você recebe força para que você possa combater essa carne. Combater essa carne, você vai minimizar, você vai enfraquecer a estratégia do diabo, querido, que é a rebeldia e a desobediência em nossas vidas. Consequentemente, ele não vai ter uma estratégia, um caminho para fazer com que os seus sistemas, o seu sistema do mundano, os seus mecanismos de manipulação do mundo se liguem aos conectores dentro do nosso coração. E isso que está acontecendo, você vai começar a ver a vida como Deus a construiu para ser. Você vai começar a ver caminhos que antes você não via. Você vai começar a nadar em um outro local, queridos, aonde as pessoas ao seu redor estão morrendo desesperadas por tantas coisas materiais, mas a sua mente está no céu, o seu coração está no reino dos céus. Você está vivendo o reino dos céus a cada escolha, a cada ponto da sua vida, a cada passo no seu caminho. E isso vai fazer com que você veja os milagres de Deus acontecendo em sua vida. Por isso, se levante, enfraqueça e lute contra a rebeldia e a desobediência dentro de você, para que você possa ser um vaso, um instrumento usado por Deus em tudo aquilo que Ele tem como propósito para a sua história. Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua família.